A graça e a paz do Senhor Jesus, Shalom. Neste momento estou aqui para deixar uma palavra de Deus ao seu coração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Um ótimo, abençoado dia para você. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida neste momento. Quero deixar para a nossa meditação o texto do livro de Deuteronômio, capítulo 18 e o versículo 15. Eu quero ler esse versículo para você neste momento, que diz assim: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu a ele ouvirei. Vou repetir o versículo 15. E o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu a ele ouvirei. Aqui, nesse texto sagrado, o livro de Deuteronômio, capítulo 18, nos mostra a herança e os direitos dos sacerdotes e dos levitas. E o versículo 15 nos mostra da promessa de um grande profeta. De que profeta Moisés se referia? Quem Moisés estava falando? Nós podemos ver a semelhança entre Moisés e Jesus Cristo. Nós podemos ver essa semelhança entre Moisés e Jesus Cristo. Esse texto que Moisés profetizou, queridos irmãos, nos mostra sobre a vinda do maior profeta, Jesus Cristo, aquele que Mateus 21:11 nos fala desse profeta. Quando olhamos para a palavra do Senhor, existe muitas semelhanças e de fatos preciosos que acontecem com Moisés e com Jesus Cristo. Apesar de que Moisés tem um grande poder do judaísmo e o peso que Jesus Cristo tem para o cristianismo. Nós podemos ver essas duas diferenças: Moisés para o judaísmo e Cristo para o cristianismo. Podemos, querido, olhar também, embora que Cristo seja infinitivamente superior a Moisés, o maior escritor da carta aos Hebreus, ele afirma que Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. O autor aos Hebreus 3:3, ele fala disso: enquanto a maior honra do que a casa tem aquele que edificou. Está falando que Cristo é maior do que Moisés. Mesmo Moisés sendo, bendito o nome, de um peso para o judaísmo, tudo o que Moisés escreveu foi para o senhorio de Cristo, foi a respeito de Cristo. Então, nós podemos ver Moisés e Jesus Cristo. Nós podemos ver que Moisés ele nasceu em meio a um decreto que o rei Faraó ele decretou diante do Egito, mas a vida de Moisés foi preservada por Deus. Podemos ver isso em Êxodo 2:10. O faraó mandou matar todas as crianças, colocar as crianças, os masculinos no Nilo, mandar matar as crianças que não eram jogadas no Nilo, era morta a espada. Nós podemos ver tudo isso. Deus protegeu a vida de Moisés, porque a vida de Moisés tinha um propósito de adorar e de glorificar o poderoso nome do Senhor. Podemos, meu querido amado irmão, ver quando Jesus nasceu, o rei Herodes também determinou a morte de todas as crianças de 2 anos para baixo. Moisés também enfrentou esse decreto, esse extermínio de Faraó. Jesus também enfrentou em seu nascimento. A ordem do Herodes foi matar quando os magos chegam lá dizendo: viemos adorar o rei. E Herodes diz assim: que rei? Que o único rei dessa província sou eu. Existe outro rei que eu não estou sabendo? Quando vocês acharem ele, vocês vêm aqui que eu quero adorar ele. Herodes queria matar o próprio Senhor. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor. O Senhor enfrenta isso, mas Deus também preservou Jesus Cristo, porque havia um propósito da parte de Deus. Podemos ver isso em Mateus 2, 13 e 15. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos ver também Moisés
ele dominou as águas do Mar Vermelho por determinação de Deus, Jesus Cristo também dominou as águas do Mar da Galileia, em Mateus 8, 26. Moisés dominou por ordem de Deus, o mar se abriu quando a ponta do cajado dele bate, e Jesus também, em Mateus 8, 26, ele dá ordem ao mar, ele dá ordem à tempestade do mar, e o mar lhe obedece. Então nós precisamos olharmos a palavra do Senhor e podermos nos alimentar dela. A Bíblia diz que Moisés alimentou uma grande multidão com algumas vezes com codornas. Lá, bendito o nome do Senhor, queridos irmãos, em Êxodo 16, 15, em número 11, 35, a Bíblia diz que Jesus Cristo alimentou uma grande multidão por 2 vezes. Mateus 14 fala disto, 13 e 15, 32. Nós podemos ver as semelhanças. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos olhar, queridos irmãos, que Moisés teve o seu rosto iluminado, resplandecente, com a glória de Deus, em Êxodo 34, 35. O povo não conseguia olhar para o rosto de Moisés, porque grande era a glória de Deus. Bendito o nome, quando ele sai da tenda do encontro, da oração. Moisés era um homem de oração. Moisés, bendito o nome do Senhor, buscava a face do Senhor. E ele tinha que colocar o véu para que as pessoas não vissem seu rosto brilhar como brilha o resplendor do sol. Podemos olhar para esse texto sagrado e também ver Jesus Cristo também, ele teve seu rosto transfigurado, resplandeceu a glória de Deus também. Pedro, João, bendito o nome do Senhor, Tiago, eles viram isso lá em Mateus 17, de 1 ao 5. Eles viram o rosto do Senhor brilhar, resplandecer, o Senhor ser suspenso do chão, com a glória de Deus. Quem estava lá? Moisés e Elias. Moisés representando os profetas, Moisés representando bendito o nome do Senhor, louvado seja Deus, aleluia, a lei, e Elias simbolizando os profetas. Nós podemos ver 2 homens diante do Senhor de fé. Nós podemos ver também, queridos irmãos, que os irmãos de Moisés contenderam contra ele. Lá nós podemos ver esse texto em número 12, quando Arão e Miriam se levantam contra Moisés. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, queridos amados irmãos, nós podemos ver também que os irmãos de Jesus também contenderam contra ele. Nós podemos ver isso em João 7,5. A mesma coisa que Moisés enfrenta com os irmãos dele de sangue, Arão e Miriam se levantaram contra o ministério de Moisés, houve inveja no coração de Arão e de Miriam contra Moisés, e eles começaram a criticar Moisés diante da congregação de Israel. E aí Deus ouve aquilo, Deus é juiz dos vivos e dos mortos, e aí, meu querido amado irmão, Miriam fica leprosa, Arão fica enfermo, e Moisés tem que orar para que Deus pudesse curar Miriam e Arão. Nós podemos ver o preço do pecado. Deus perdoa o pecado, mas o pecado premeditado, Deus não perdoa. Nós precisamos simplesmente olhar para o Deus de justiça, para o Deus de juiz dos vivos e dos mortos, e nós precisamos, a Bíblia diz que tudo que nós lançamos palavra, no dia do juízo, nós iremos prestar conta. Por isso nós temos que ter bastante atenção, prestar bastante atenção o que eu falo, o que eu digo, o que eu penso, em nome do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz, pelas tuas palavras serei justificados e pelas tuas palavras serei condenado. Quem disse isso foi Jesus em Mateus 12. Então não foi eu que estou dizendo. Então nós precisamos olhar para a escrita sagrada do livro sagrado e poder seguir o caminho do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu querido amado irmão, a lei ela foi dada por intermédio de Moisés, porém a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso em João 1,17, e que eu e você precisa buscar a presença do Senhor. A Bíblia diz no Apocalipse 15,3, é dito que os redimidos entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus. Você vê que o cântico de Moisés estava lá no céu, sendo entoado pelos redimidos, pelos remidos, pelos comprados,
pelo sangue do Senhor, a igreja comprada, redimida pelo sangue do Senhor, irá estar nos céus cantando o cântico de Moisés. E Apocalipse 15, versículo 13, nos mostram isso. Servo de Deus. Quando olhamos, querido, o cântico do Cordeiro, Jesus Cristo, o cântico do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, também vai estar lá. João 1,29 diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E que você possa guardar esta palavra em seu coração e poder meditar, poder crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O escritor da carta aos Hebreus, ele afirma que o próprio Moisés teve por maior riqueza o vestupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Para Moisés, ele preferia sofrer com os hebreus no Egito, no deserto, de que viver as riquezas do Egito e ter as mordomias do Egito. Preferiu ser perseguido pelo próprio faraó que o criou. Precisamos olhar para a palavra do Senhor. Em Hebreus 11:26 traz esse texto. Moisés, ele contemplava Cristo por meio das revelações. Moisés, ele escreveu acerca de o próprio Cristo, onde ele diz, o Senhor teu Deus despertará, em outra tradução de Bíblia vai dizer, levantará um profeta do meio de vossos irmãos, e a ele ouvirás. E esse profeta, Deus, se chama Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo, abençoado dia na presença do Senhor Jesus. Amém? Shalom, que a graça de Cristo reine na sua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o nosso Brasil. Deus abençoe, em nome de Jesus.